Fala aí, rapaziada, estamos aqui para um vídeo da Primeira Guerra Mundial, então se inscreve no canal e vamos lá, partir pra história, vamos lá. Vamos falar que a relação com os impérios centrais, Alemanha e Império Austro-Húngaro eram boas, mas as relações com a França, a Inglaterra e os dois não eram assim tão boas, e que resultou numa suposta guerra no futuro, não é? Os países estavam passando pela Revolução Industrial e a Inglaterra e a França já sabiam que ia ter uma guerra no futuro, não é? Bom, o arquiduque Francisco Ferdinando era o próximo imperador do Império Austro-Húngaro. E numa visita a uma cidade, ele foi assassinado a mando de um dos clãs sérvios, né? Então, o Império Austro-Húngaro, que foi a própria Sérvia, o governo, que mandou assassinar o Francisco Ferdinando, já que a Sérvia, né, não tinha boas relações com eles. E foi aí que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Alemanha entrou junto e, claro, o Império Russo, como aliado da Sérvia, entrou junto do lado da Sérvia para lutar, né? E a França e a Inglaterra decidiram também entrar do lado do Império Russo e da Sérvia. Bom, algum tempo atrás havia formado a Tríplice Aliança, né? Feito por França, Inglaterra, Império Russo e Sérvia e outros países aí. E aí também foram criadas a Tríplice Aliança, formada por Império Alemão, Império Austro-Húngaro e a Itália. E foi assim que começou a Primeira Guerra Mundial entre essas alianças. A Itália não queria muito se envolver em guerras, então eles praticamente haviam saído da guerra. Vamos falar como tudo isso aconteceu. Para começo, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, mas com a Batalha de Belgrado, que foi uma batalha muito sangrenta para o lado austro-húngaro e para o lado sérvio. E com isso os austro-húngaros avançaram um pouco. A Alemanha avançou também um pouco em território russo e criou várias trincheiras no fronte francês e no fronte russo, para talvez aguentarem aí os ataques. Para começar, as sombras da guerra começavam. O Império Austro-Húngaro havia avançado um pouco mais em território sérvio, que apresentava um pouco mais de resistência. O Império Alemão havia fortificado mais ainda suas fronteiras e tinha ocupado Luxemburgo. A França preparava um ataque surpresa da Bélgica para talvez atacar a Alemanha por Frankfurt. E assim começou tudo. Vamos começar o seguinte. O Império Austro-Húngaro sabia que a fronteira com a Sérvia estava muito movimentada, então ele decidiu criar esses fortes de alguma linha de defesa contra a Sérvia e invadir um pouco o Império Russo. A cavalaria alemã havia tomado algumas cidades importantes russas e as infantarias estavam avançando. A França, com um plano, junto com a Inglaterra, invadiu a Bélgica. E a Bélgica entrando do lado da Alemanha junto com a Holanda, não deixando nada da Entente feliz. O Império Russo sabia que essa guerra não ia dar em nada, então no futuro ele ia sair dessa batalha. Bom, a guerra estava muito bom do lado dos aliados. A Itália havia invadido o Montenegro, e a Alemanha, junto com a Holanda e a Bélgica, haviam avançado um pouco em território francês. E a cavalaria alemã estava avançando em território do Império Russo, e o Império Austro-Húngaro estava avançando em território russo. A guerra estava sendo muito cara para o Império Russo, e aí eles, uma hora ou outra, tinham que sair dessa guerra. A guerra estava sendo muito cara para o Império Russo. As forças russas foram obrigadas a recuar para São Petersburgo, coisa que fez os alemães avançarem em territórios poloneses, conquistando a capital polonesa Varsóvia. Enquanto isso, os alemães constroem um tipo de defesa com o território francês. E aí, eles aproveitaram e invadiram o território da Dinamarca. A Itália, aproveitando sobre isso tudo, acabou invadindo o Montenegro, assim anexando os territórios. O Império Austro-Húngaro estava, a guerra por Império Austro-Húngaro estava indo muito boa, mas para o Império Russo e para a Entente estava muito ruim. Enquanto isso, o Império Otomano havia entrado do lado da Tríplice Aliança, invadindo o Império Russo, enquanto a cavalaria e a infantaria alemã avançava até a capital, São Petersburgo. Enquanto isso, Romênia e Bulgária e outros países entraram do lado da Tríplice Entente para tentar ajudá-los, mas eles sabiam que eles iam acabar caindo. A Alemanha prepara uma invasão à Inglaterra, que sai muito bem com a estratégia de Wilhelm I. A França acaba invadindo a Itália e a Suíça, assim começando um tipo de contra-ataque francês, mas a Suíça acaba entrando do lado da Tríplice Aliança. Mas então, pessoal, essa é a primeira parte aqui do vídeo da Primeira Guerra Alternativa. Então, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, deixa o like aí, compartilha e falou! Depois da segunda parte, hein? Falou!